A questão de número 8 vai nos dizer o seguinte. O sólido abaixo apresentado foi construído seccionando-se um cubo de aresta A, veja só, aqui seria um cubo de aresta A, por um plano que contém os pontos A, B, C, D. Esses pontos são pontos médios da aresta do cubo, veja só. Enfim, vamos dar uma perspectiva de cima da imagem, vejam só. Esse seria o cubo original, olhando-se de cima, obviamente. Só que ele fez uma secção, ele cortou uma parte desse cubo. E a parte desse cubo que ele cortou seria, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, portanto aqui é A e aqui é B. E a parte desse cubo que ele cortou foi essa parte rachurada aqui, ó. Veja só. Olhando o cubo de cima, tá, pessoal? Uma visão de cima do cubo, a parte que ele cortou do cubo foi essa parte rachurada, veja só, sumiu. Isso aqui era para ser um cubo, se a gente desse continuidade aqui, ó, e desse continuidade aqui, veja só, a gente teria um cubinho, né, coitado. O cubinho foi cortado. O bichinho não fez nada, velho. Aqui, ó, seria mais ou menos isso. Finjamos que isso aqui era a continuação de um cubo, a continuidade de um cubo. Só que cortou-se. E ele fala na questão que os pontos A e B são pontos médios da aresta do cubo. Então, como aqui é a aresta, aqui seria a aresta sobre 2, aqui seria a aresta sobre 2, aqui seria a aresta sobre 2 também, e aqui seria a aresta sobre 2 também. Veja só. O que ele pede? O volume do sólido, deste sólido aqui, que é um cubo menos essa parte. Então, para calcular o volume desse sólido, a gente basta calcular o volume do cubo completo, menos o volume do sólido, é igual ao volume do cubo completo, menos o volume da parte retirada. Por quê? Porque como ele quer o volume desse sólido aqui, ó, esse sólido era o cubo menos essa partezinha aqui, ó, que ele retirou. Então, vamos calcular o volume deste sólido. E como faremos isso, Pedro? Simples. Para calcular o volume desse sólido, a gente vai calcular o volume do cubo completo menos o volume da parte retirada. O volume do cubo completo, já que a aresta é A, vai ser A ao cubo. Vocês não concordam? Logo, o volume do cubo igual a A ao cubo. É o volume do cubo completo. E o volume da parte retirada, Pedro? Bom, aqui vai ser um pouco mais complexo. Por quê? Porque a parte retirada que ele retira é um prisma triangular. Veja só, essa aqui, pela visão de cima do cubo, mostra que a parte que ele retirou do cubo foi isso aqui, ó. Opa. A parte que ele retirou do cubo foi mais ou menos isso aqui. Essa foi a parte que ele retira do cubo. Entende? Essa é a parte que ele retira do cubo. Onde aqui é A sobre 2, aqui é A sobre 2, aqui é A sobre 2, aqui é A sobre 2. E a altura vai ser a própria aresta. Veja só, a altura é a própria aresta. Perfeito? Ótimo. Bom, dito isso, a gente precisa calcular o volume dessa parte retirada. E para calcular o volume dessa parte retirada é simples. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A área da base é esse triangulinho aqui, onde aqui é A sobre 2 e aqui é A sobre 2. O mesmo triângulo daqui, ó, essa aqui seria a área da base, essa área rachurada, vezes a altura que é a própria aresta, né? A altura dessa figura é a própria aresta, veja só. Portanto, a área da base vezes a altura. E para calcular a área da base, basta a gente calcular a área desse triângulo aqui. E qual que é a área de um triângulo? A área de um triângulo é base, A sobre 2, vezes a altura do triângulo, A sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Base vezes a altura sobre 2. Essa é a área do triângulo. Vamos anotar a fórmula aqui. A área do triângulo igual a base vezes a altura sobre 2. Perfeito? Bom, a base é A sobre 2, né? Veja só, a base é A sobre 2. A altura é A sobre 2. Então, aqui, multiplicando, vai dar A ao quadrado sobre 4. Isso tudo sobre 2. E A ao quadrado sobre 4 sobre 2 é A ao quadrado sobre 8. Esta é a base, ou seja, a área da base dessa figura retirada. Perfeito? E agora precisamos multiplicar pela altura. Então, vai ser A ao quadrado sobre 2 sobre 8, vezes a altura do prisma, que é A. Portanto, A ao cubo sobre 8 é o volume da parte retirada. Portanto, o volume da parte retirada é A ao cubo sobre 8.
Perfeito? Perfeito. Agora basta a gente calcular isso. O volume do cubo, ou o volume desse sólido, na verdade, né? O volume do sólido é igual a A ao cubo menos A ao cubo sobre 8. Passo 8 multiplicando. O volume do sólido é igual a 8A ao cubo menos A ao cubo sobre 8. Logo, o volume do sólido igual a 7A ao cubo sobre 8, que nos dá o gabarito de letra D.